Beleza, gente? Esse estudo dirigido é para os alunos do 8º ano do ISERJ, tá certo? Vou falar para vocês de gestão, vou falar também um pouquinho de partes da célula, de evolução, vai ajudar muito, tá? Então vem comigo. O que nós temos aqui? Primeiro, a digestão mecânica e química. Definição. A digestão mecânica vai ser a ação da mastigação, ou mesmo do movimento do sistema digestório, para reduzir o tamanho dos alimentos. Então, eu tenho aqui um processo de mastigação, por exemplo, do amendoim, na qual ele vai sendo mastigado a 2, 5, 10, 20, 30 vezes. Quanto mais mastigado é o alimento, melhor vai ser o processo de digestão. Eu vou fragmentar mais o alimento e facilitar a outra parte, que é a digestão química, que é pela ação das enzimas. Tá certo? Então, nós temos a ação mecânica, que reduz o tamanho do alimento. A principal importância é a mastigação. Não existe um número específico para mastigação. O ideal é que você apenas mastigue com calma para facilitar a salivação, tá? E a deglutição, o ato de engolir o alimento, tá? Pela ação química, essas moléculas vão ser reduzidas a tamanhos menores ainda. E essas moléculas, no seu tamanho menor, é que vai ser absorvido. O processo químico tem a ação de enzimas, que são proteínas especiais. Aqui nós temos um alimento, né, uma proteína, que está tendo ação de enzimas, e nota que a enzima corta a molécula que está em unidades maiores em unidades menores, unidades mais simples. E essas unidades simples é que vão ser finalmente absorvidas pelo nosso organismo. Então, esse é o processo de digestão química, pela ação das enzimas, tá? Beleza. Aqui para relembrar a célula, né, as partes da célula. Aqui em A eu tenho a membrana plasmática. Eu sempre peço uma questão sobre esse ponto para fixar a informação. Eu tenho aqui onde ocorre uma série de reações chamado de citoplasma. E eu tenho aqui o núcleo, que é o local onde é guardado o material genético nas nossas células. O material genético é chamado de DNA. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho dois tipos de digestão. Uma digestão intracelular, aí eu vou dar o exemplo, intracelular é digestão que ocorre dentro da célula. Como acontece? Uma célula aqui, uma ameba, né, reconhece uma partícula que ela pode se alimentar, ela vai até a partícula, manda prolongamentos. Esses prolongamentos são chamados de pseudópodes. Pseudópodes são esses prolongamentos que a célula manda para poder se alimentar. Ela vai até ela, beleza? Aí ela, ao englobar, ela junta com enzimas. Esse processo é chamado de fagocitose. É o ato da célula digerir aquele elemento. E após a digestão, o que não é aproveitado é jogado fora da célula, no processo chamado defecação celular ou plasmocitose. Defecação celular ou plasmocitose é quando restos daquilo que a célula se alimentou é jogada para fora dela, que é aquilo que não é importante. Beleza. Aqui eu tenho o processo de digestão extracelular. Olha como é o processo de digestão extracelular. A partícula, ela não entra na célula, tá? Agora, a célula joga enzimas para fora dela. Essas enzimas digerem os alimentos, ou seja, quebra os alimentos. Nota que aqui eu tenho um alimento mais complexo e eu tenho as unidades que formam ela, que são liberadas pela digestão, e assim é transportado para dentro da célula, um transporte através da membrana. Então, nota, a ação das enzimas, a ação química, foi fora da célula.
então é chamado de digestão extracelular. Tá certo? Quando a gente estuda sobre os alimentos, a gente tem que entender as moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas, elas são formadas principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, mas pode também ter nitrogênio, enxofre e fósforo. Aí os principais exemplos que nós temos, aqui ó, o que compõe as proteínas, são chamadas de aminoácidos, eu tenho aqui os carboidratos, e tenho aqui os lipídios ou gorduras. Então, os principais elementos, moléculas orgânicas que estão na nossa alimentação são as proteínas, os carboidratos e os lipídios ou gorduras. Vamos ver. Aqui eu tenho exemplo de carboidrato, botei aqui pão, mas é pão, bolo, biscoito, tá? Eles são macarrão, arroz, são exemplos de carboidratos. Qual a principal função? Gerar energia. Exemplo também o açúcar. O açúcar também é chamado de carboidrato. A gente bota no bolo, bota no café, está nos doces, está nas frutas. Também é carboidrato, serve para obtenção de energia, para a gente se manter vivo. Eu tenho aqui as proteínas, peixe, carne, ovos, são ricos em proteínas, que é importante para a nossa estrutura corporal, manutenção da estrutura corporal. E aqui os óleos, azeite, óleo de girassol, de soja, algumas frutas, por exemplo, o abacate é rico em óleo. Os óleos servem também para a produção de energia e a gente tem uma reserva, que é chamado de célula adiposa ou célula gordurosa. Então, os óleos servem muito para uma reserva de energia, para quando a gente não tiver alimentação, a gente poder gastar. Tá certo? E, por último, falar sobre evolução. Aqui eu esquematizei uma bactéria. A bactéria, para que serve o DNA? O DNA serve para, entre outras coisas, gerar a estrutura da bactéria. Então, nota que essa parte aqui do DNA é importante para produzir a parede celular. A parede celular, ela funciona como um protetor das bactérias, e quando a gente toma antibióticos, esses antibióticos têm a tendência de destruir essa parede celular para a gente poder vencer as bactérias, tá certo? Quando eu tenho uma alteração do material genético, essa alteração é chamada de mutação. Mutação significa mudar. Quando o nosso material genético muda, aí olha aqui, o material genético da bactéria mudou, a parede celular da bactéria mudou e ficou mais resistente a um antibiótico, por exemplo. Isso é um processo de adaptação. E é assim que os seres vivos eles evoluem, melhorando cada vez mais. Tá? Gente, muito obrigado.